Salve progressistas, eu sou o Clayson e hoje nós vamos falar do Oswaldo Eustáquio. Se você não conhece, é porque provavelmente você não é bolsominion, porque todos os bolsominions conhecem Oswaldo Eustáquio, todo mundo já sabe, ele é uma figura carimbada. Inclusive o Jean Willis disse que é um dos mais perigosos bolsominions, eu concordo com o Jean, porque é um sujeito que se diz jornalista, ele se diz jornalista investigativo, mas na verdade a quantidade de fake news, de notícias falsas, de alarmes falsos, de falsas acusações, as invenções desse sujeito é uma coisa vergonhosa, vergonhosa. E é claro, pode sofrer sanções, na verdade ele já foi processado, já foi condenado, justamente por se envolver com invenções de histórias, com falsas acusações. É uma situação vergonhosa. Para você que ainda não sabe muito bem a respeito do que está acontecendo, o Eustáquio, ele está nesse inquérito em que a própria Sarah Winter foi presa. Ele também teve a sua casa sendo visitada pela Polícia Federal para fazer averiguações, investigações, no meio daquele rolo que envolveu inclusive parlamentares. Nós temos vídeo aqui no canal comentando a respeito disso. Depois, nesse período todo, inclusive que a Sarah Winter inclusive até foi solta, o que aconteceu? Houve um forte indício que o Oswaldo Eustáquio estava abandonando o país, fugindo do país, justamente para não sofrer as sanções desse inquérito que está fechando o cerco em cima desses bolsonaristas criminosos, criadores de fake news, e que estão aí para defender a ruptura do Estado. Esse sujeito, ele foi apontado como um dos assessores da ministra Damares Alves, mas isso não foi confirmado. O que está confirmado é que a esposa dele, a Sandra Terena, ela é secretária de Políticas de Promoção de Igualdade Social, que faz parte do guarda-chuva do Ministério da Damares. Então a esposa dele, a Sandra, vamos colocar, uma funcionária da Damares, do Ministério da Mulher e Direitos Humanos. Até acho estranho que ela seja da igualdade racial, porque o marido dela, no caso o Eustáquio, né, o Oswaldo Eustáquio, ele, numa dada ocasião, ele fez postagens do Davi Miranda, o marido do Glenn Greenwald, fez postagens insinuando que ele não era negro, né? Tirando o direito de ser negro do Davi Miranda, dizendo, não, você não é negro, né? E também houve postagens, aí eu acredito que as pessoas apagaram até por uma questão de bom senso, insinuando que o Davi Miranda era um garoto de programa e que o Glenn Greenwald havia conhecido nessas circunstâncias, né? Conhecido o Davi Miranda nessas circunstâncias. A verdade é que eles já estão casados, vai fazer 15 anos que os dois estão casados, e as acusações que o próprio Oswaldo Eustáquio fez em cima desse relacionamento são completamente infundadas. Uma outra questão que aconteceu ainda com relação ao Glenn foi uma acusação que o Oswaldo fez, que é uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi, porque ele usou a mãe do Glenn na ocasião com câncer, em estado terminal com câncer. E aí o Oswaldo, ele disse que era mentira, que a mãe do Glenn não estava com câncer, ela estava brincando nas redes sociais, e disse que, na verdade, o motivo da alegação do Glenn que a mãe dele estava com câncer é porque o Glenn queria agilizar vistos para os filhos entrarem nos Estados Unidos. A dona Arlene Greenwald já está falecida, ela morreu com câncer, e obviamente, é óbvio, tudo aquilo que o Oswaldo Eustáquio falou é uma clara mentira, é uma invenção. E aí eu pergunto para você, e essa é a reflexão que nós precisamos fazer, isso é militância política? Para você, usar uma senhora com câncer, prestes a morrer, para fazer uma acusação falsa, para tentar atingir o filho dessa senhora, isso é militância política? Isso é fazer política? Porque nós estamos num momento em que as pessoas estão colocando tudo na conta da política. Não, estamos fazendo política, é liberdade de expressão. Nós temos que ter essa liberdade. Numa cara de pau sem tamanho,
o Oswaldo Eustáquio, inclusive, manda uma mensagem pro Glenn depois da morte da mãe. Depois ele ter inventado toda essa história de ter, inclusive os filhos, né, do Bolsonaro, eles compartilham as postagens do Oswaldo, então os filhos compartilharam. Aquela situação que você fala, caramba, não tem mais espaço para ser mais hipócrita. É uma safadeza. Safadeza. Tanto que foi condenado por isso. Foi condenado. Salvo engano, acho que vai pagar 15 mil reais de indenização. Mas é uma situação que não tem limite. A Sarah Winter hoje declarou que o Oswaldo Eustáquio é, na verdade, o articulador, é aquele que idealizou o movimento dos 300, né, os 300 que são 20. E aí, numa dessa, ela tenta também tirar um pouquinho o corpo fora e incrimina ainda mais o Oswaldo Eustáquio, porque este grupo está sendo investigado por afronta à democracia e, claro, por instigar essa quebra do Estado, essa ruptura total do Estado, coisa que é contra a lei, sim. A gente tem que entender que há um limite para as coisas. Tudo não pode ser colocado na conta da liberdade de expressão. Existe um momento em que existe uma lei que te impede de ter determinadas ações. Um dos últimos barulhos que o Oswaldo fez na internet foi chamar o Roberto Jefferson para uma live. Fizeram uma das lives que eu até ia comentar aqui no canal, mas acabou que não houve tempo para isso. Mas foi uma das lives mais absurdas que você pode imaginar. Todas aquelas falsas informações que o bolsonarismo divulga, todas aquelas notícias imbecis, estúpidas, que são inventadas, tudo aquilo foi elevado à 10ª potência, porque nessa live eles surgiram com um golpe do Maia. Naquela ocasião eles afirmaram claramente que o Maia ia dar um golpe em 2, 3 dias. O tempo passou, o Maia não deu o golpe, eles não voltaram mais no assunto, mas ficou por isso mesmo, porque é assim que funciona. Entra, faz uma live, fala um monte de besteira e fica por isso mesmo. Algumas pessoas acreditam, outras pessoas esperam para ver o que acontece, mas muitas pessoas são enganadas. O que esse pessoal faz, na verdade, é isso, é enganar as pessoas. É tentar manipular as pessoas para um pensamento que é completamente formado em cima de mentiras, em cima de manipulações claras. Então é um jogo baixo, é um jogo sujo e é algo que precisa acabar. Não tem nenhum problema você defender o seu político de estimação. Você ser puxa-saco de político não é crime. Você ser um bajulador de político, até onde eu sei, não é crime. O problema é, especialmente entre os bolsonaristas, você não ter uma pauta, você não defende uma pauta específica, você não tem uma pauta positiva, algo que você defenda, que você fala, não, isso é legal, vamos defender isso. E o esporte, né? A única coisa que eles fazem é detratar. A história que eles contam é sempre a favor de um lado e o inimigo é sempre a esquerda. O inimigo é sempre aqueles que não são bolsonaristas, mesmo que não seja de esquerda. Ou seja, se você não é bolsonarista, você é inimigo e você tem que ser combatido. Isso tem que acabar. Não faz mais sentido as pessoas simplesmente começarem a agir dessa forma truculenta, violenta, usando fake news, inventando histórias, criando narrativas completamente mentirosas para enganar e manipular. Isso tem que acabar. E isso vai acabar. Nós estamos aqui para fazer as denúncias e explicar para você não entrar nesse tipo de narrativa, porque você está sendo enganado quando você acredita nessas coisas. Muitas pessoas que acreditavam que a mãe do Glenn Greenwald estava brincando, será que se arrependeram depois da morte dela? Se retrataram depois da morte dela? Coloca o seu comentário aqui, fala pra gente o que você acha dessa militância política, se pode ainda ser considerado somente uma militância política mesmo ou não. Pra mim já
ultrapassou os limites do crime já faz muito tempo. Dê o joinha no vídeo, não se esqueça, dê o joinha e se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante pra gente, tá bom? A gente se vê na próxima.